Muito bem, pessoal, vamos para mais notícias do Cruzeiro. Vamos conferir esse compilado que estou trazendo aqui para vocês dos donos da bola e do Alterosa Esporte atualizando essa janela de negociações que tem dois jogadores no radar de transferência, um para o futebol internacional e o outro tem duas propostas, uma do esporte e outra do Vitória. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já deixe seu like, verifique se você está inscrito aqui no canal para não perder nenhum dos nossos cortes com as notícias do Cruzeiro. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Agora, voltando aqui à nossa aldeia, ô Valu, você está sabendo de alguma coisa sobre esse interesse do Bayer Leverkusen pelo Caio Jorge? O que chegou até você até o momento? Você conseguiu receber algum detalhe e tal? Eu queria que você discorresse sobre o assunto. Então, a notícia foi dada em primeira instância pelo Pedro Rocha, né, salvo engano também do GE, falando que pessoas do Bayer Bayer Leverkusen estiveram aqui. Não, é o Leverkusen. Então, estiveram aqui olhando o Caio Jorge e que gostaram, né, do desempenho, gostaram do que viram. Ainda não há nenhuma proposta à mesa do Cruzeiro, mas ontem até à noite o Samuel Venâncio na Samuca TV falou a respeito de uma outra situação que acabou acontecendo. O Nottingham Forest, antes de comprar o Igor Jesus do Botafogo por 25 milhões de euros, ofereceu 15 milhões de euros pelo Caio Jorge ao Cruzeiro. Cerca de quase 95 milhões de reais, algo que foi, evidentemente, amplamente declinado, né, pelas pessoas de dentro do Cruzeiro. E hoje o entendimento, aí também uma informação trazida pelo Samuel Venâncio ontem, das pessoas dentro do Cruzeiro, é que o Cruzeiro não quer vender, tá? O Caio Jorge, a gente tem que lembrar, recentemente ele já declarou também num podcast que viveu essa experiência Europa. Pode querer de novo? Pode, mas ele falou de situação, é o famoso situação de momento. Ele já viveu essa coisa, vamos lembrar que o Caio Jorge foi comprado pelo Juventus, esteve por lá, voltou. Ele não está com isso, ele está com em mente hoje jogar pelo Cruzeiro, voltar para a seleção brasileira. Mas há um entendimento hoje dentro do clube que qualquer proposta inferior a menos de 30 milhões de euros, o Cruzeiro não estaria disposto nem a conversar. Não é a negociar, não, é a conversar. Então, esse é o entendimento pela importância do jogador, por aquilo esportivamente que o Cruzeiro deseja alcançar nesse ano de 2025, HG. Olha, o Leverkusen era o ex-clube do Paulinho, né? Leverkusen. Eu entendo que não há proposta irrecusável, depende do tamanho que ela chega e tal. Agora, o momento que o Caio Jorge está vivendo na carreira, eu estou quase para te dizer que é o maior momento da carreira dele. Cara, 30 milhões de euros é uma grana. É muita grana, é muita grana. Eu acho que pode mexer com ele, pode mexer com o clube e tal, mas é aquele detalhe. A primeira pessoa que tem que dizer sim ou não é o jogador, né, Thiago? Mas, cara, eu hoje, pensando no Caio Jorge, ou com a cabeça dele, ou do staff dele, eu não jogaria no Bayer Leverkusen. Cara, o que ele está jogando no Cruzeiro é, se ele quiser, jogar no primeiro escalão do futebol europeu. O Leverkusen não é? O Leverkusen, para mim, não. Para mim é o Dortmund e o Bayern lá na Alemanha. Eu falei isso aqui ontem. O Eltinho falou assim, Eltinho, não tem 3 em cada país. O primeiro escalão foi aquele que não conseguiu ganhar do Fluminense? Mas às vezes o Chelsea, que é primeiro escalão na Inglaterra, não conseguiu ganhar do Corinthians, por exemplo. 2012, era outra realidade, irmão, desculpa. Isso acontece. Isso vai europeu é uma farsa para você? Nunca. Isso vai acontecer frequentemente. Eu acho que o Caio Jorge tem futebol para jogar num patamar maior na Europa. E eu, honestamente, fosse o Caio Jorge, não aceitaria jogar no Bayer Leverkusen. Até porque, para mim, ele tem tudo para ser campeão brasileiro com o Cruzeiro esse ano. Então, a preocupação tem que ser agora ganhar um título importante pelo Cruzeiro e depois pensar numa possibilidade de transferência, numa janela de transferência futura. Ele está com 23 anos, é muito novo, muito jovem. Então, se ele fica mais um ano aqui no Cruzeiro, ganha um título importante esse ano, leva o clube de novo para a Libertadores e pensa em sair na próxima temporada, ele ainda está numa idade de ser negociado com a Europa. 24 anos, jovem ainda. E pode ser negociado por um valor ainda maior. Então, fosse eu, Cruzeiro ou o staff do Caio Jorge, pensaria bem em relação a isso, porque para mim, ele tem bola para jogar num nível maior e ele tem bola para ser negociado por um valor maior do que sugeriram aí, por exemplo, e sugeriu o Nottingham Forest. Pegando somente números, né? Só os números frios, a temporada atual do Caio Jorge já é melhor em números do que a temporada passada. E olha que o ano passado a gente deu um ponto positivo para o Caio Jorge.
Foi uma temporada que ele foi importante para o Cruzeiro, principalmente na Sul-Americana. Uma final. Ele marcou em toda a reta final, né, Valor? Nos 2 jogos de quarta, nos 2 jogos da semi e na final. E na ele final. marcou. Então, assim, ele foi muito importante. Então, mostra a capacidade de decisão que ele tem. É um jogador de alta qualidade, muito bom jogador. Na atual temporada, ele começa o ano muito mal. Ele começa no mesmo modelo do Cruzeiro, né? Uma gestão confusa, um time confuso, e ele não conseguiu sobressair. Mas os últimos números dele, olha só, ele tem no Campeonato Brasileiro 8 gols em 11 partidas disputadas. Ele tem 2 assistências nesse mesmo período. Ou seja, em 11 partidas que ele disputou, ele tem 10 participações em gols com a camisa do Cruzeiro. Então ele vive um momento muito bom pelo potencial, por tudo que a gente vem acompanhando do Caio Jorge. Ele tem total condição de estar se mantendo nisso e aos 23 anos, eu creio que na cabeça dele, sim, por mais que ele tenha vivido a situação de Europa, é um negócio que ele olha lá para frente, mas ele pode olhar lá para frente com tranquilidade. Então, o Cruzeiro fez certo de, nesse primeiro momento, não aceitar a proposta que veio, ou a sondagem que veio, ou se veio realmente a proposta, como o Valu trouxe para a gente, do futebol inglês, de segurar um jogador que pode ser muito importante e vem sendo importante para a equipe do Cruzeiro na atual temporada. Permissão para criar uma polêmica? Opa, por favor. Até porque tem uma coisa aqui, até para deixar claro para quem assiste aos donos da bola, o consenso aqui é palavra proibida, tá? O dia que o consenso for algo estabelecido aqui no programa, não justifica, só quando a coisa não tem como, por exemplo. É um ato de racismo. Vai ter consenso aqui. Né? Todo mundo dá conta. Estou dizendo assim... Quando você fala algumas coisas e nós temos um consenso que está sempre errado. É meio que proibido aqui no programa, a não ser em casos de força maior. Pois não. É porque, olha só, pensando Vai no lado... meter aqui, Caio Jorge ou Hulk, quer ver? Não, Hoje é isso Caio não. Jorge. Não. É Caio Jorge, é a situação. Se ele saísse hoje, se seria mais fácil colocar o Gabigol no lugar dele ou contratar alguém no mercado. O Gabigol seria essa peça já de imediato. Diferentes. Mas ele é um atacante. Ele é um atacante. Né? O que eu penso é assim, tudo bem, é uma boa grana, mas, cara, conseguir um cara do nível do Caio Jorge hoje para já chegar e encaixar no Cruzeiro, O Valu vai te responder cara, agora. é muito complicado. Eu acho difícil. E eu acho que o Gabigol não seria. O Caio Fábio trouxe uma lista com 200 nomes. Cara, mas eu não sei se chegaria a encaixar. Se você tem alguém que capaz, e o Cruzeiro tem hoje alguém capaz de Por isso que eu já sou a encontrar favor, já falo já desde já. Quer vender uma boa proposta? Segura até o final do ano. Pronto. Só para dizer, né? E aí, em momento algum, eu coloquei que o Cruzeiro disse que o Caio Jorge é negociável e só falei o que ele disse recentemente num podcast, que a vontade dele... Daqui 6 meses, a vontade dele pode ser outra. Ele falou, deste momento, a vontade dele é permanecer no Cruzeiro, conseguir brigar pela artilharia do Campeonato Brasileiro e voltar à seleção brasileira. Ponto. Daqui a 6 meses pode ser algo completamente diferente. E o Cruzeiro, de fato, hoje não aceita conversar. A gente tem que lembrar que é um Cruzeiro que em 22 vendeu 75% do Thiago. Não estou comparando aqui o Thiago com o Caio Jorge, tá? Mas só para ver como as coisas mudaram no Cruzeiro. O Cruzeiro vendeu naquela época 75% do Thiago por 3 milhões de reais. Então, assim, e hoje o Cruzeiro... o Thiago que está na Inglaterra. Isso, que está fazendo muito sucesso. Bom jogador. Um jogador que está realmente fazendo uma carreira na Europa muito importante. E hoje 15 milhões, os 15 milhões oferecidos pelo Nottingham Forest, de maneira alguma o Cruzeiro pensa no dobro, pelo menos, para negociar o atleta. Então, essa situação. E tem uma situação importante no Cruzeiro, né? Assim, o Cruzeiro não pensa em vendas com relação à questão de dívidas, de melhorar fluxo de caixa ou algo desse tipo, porque o Pedro já aportou neste ano mais de 350 milhões, deve aportar ainda uma quantia até o final do ano. É o que faz o Cruzeiro funcionar e ter essa estrutura hoje de futebol e jogadores, são exatamente os aportes do Pedro Lourenço. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O Caio Jorge hoje, que toda vez que eu comento esse tipo de coisa aqui, falam que estão fazendo média. Mas é só traçar um paralelo com o que eu venho falando do Rubens, tá? Mas o Caio Jorge hoje, por ser atacante, ele hoje é o atacante mais valorizado do futebol brasileiro, gente. Uma proposta dessas aí, se ela realmente chegou nesses moldes, não pode tirar o cara daqui, não. Hein? Ele tem que valer muito mais do que isso. Ele é o melhor centroavante A do país na Nottingham atualidade. Forest chegou, o Cruzeiro declinou.
antes de comprarem o Igor Jesus para o 25. Pois tá? é. Essa porque foi informação. Sabe, que sinceramente, foi trazida pelo Samuel. é o melhor atacante do futebol brasileiro com 23 anos de idade, sabe? Então, assim, desculpa, tem que ser por muito, mas muito dinheiro. É atacante. E outra coisa, faz gol de cabeça, faz gol de perna esquerda, faz gol de perna direita, tem velocidade para partir com a bola, entendeu? Aí, a gente rodou uns gols enquanto a gente estava mostrando e falando do Caio Jorge. A gente mostrou uns gols dele aí, que é brincadeira, gente. Brincadeira. Os recursos que o jogador tem, sabe? A velocidade de raciocinar, o tempo de reação para tomada de decisão, é impressionante. E outra coisa, não dá pra gente apontar e dizer, não, o Léo Jardim fez isso com ele. O Elton destacou aqui. Reta final da Sul-Americana do ano passado não era o Léo Jardim, e ele já era um jogador de destaque no ataque do Cruzeiro. Então tem que ser por muito dinheiro pra você pensar em vender ele. Eu estava perguntando aqui para os meninos quanto que o Cruzeiro pagou nele, né? Porque foi uma valorização. Eu não lembro tremenda, quanto né? foi, você lembra? São Ao 6... todo vai dar 7 milhões. Né? 6 milhões, aí tem uns gatilhos de bônus que pode chegar até a 7. Inclusive, um deles é ser convocado para a seleção brasileira, enfim. Será? Se o Cruzeiro pagar os gatilhos, é sinal que ele valeu a arrebentou em campo. Mas tem gatilho que é pelo título mundial de clubes. Se o Cruzeiro ganhar o Mundial. Então, assim, não vai chegar, pode chegar a 7 caso o Cruzeiro queira montar uma máquina para ganhar o Mundial. Mas é improvável. A gente sabe que é improvável um clube sul-americano hoje ganhar o Mundial de Clubes. Mas um dos gatilhos é o título do Mundial de Clubes. Estamos de volta. Quase de novo. Hoje tá aqui. Quase. Não, mas esse tem problema Eu não. amo É pra estreia. consultoria. Toledo tem coisa que é impublicável, mas a maioria não. Deixa eu falar com você, Hugão. Oi. Vocês, os dois aqui estavam de férias, o senhor estava ralando, mas... Nossa, parece que eu vou tomar uma bronca, gente. Não, o elenco celeste entrou de férias. Então, umas férias meio forçadas, mas aqui em Minas Gerais também o Atlético, o pessoal está de férias. Só que o Jardim, que inclusive já falou que viaja para Portugal, vai visitar os pais, ele deixou uma cartilha para o povo nas férias. É mais ou menos férias. Vamos ver como é que é essa história. Os jogadores do Cruzeiro ainda estão de férias. Vão ser 13 dias nessa vida boa aí, ó. O chefe também merece, né? Eu vou dividir as férias um pouco em Portugal, um pouco no Mónaco, principalmente para estar com os meus pais. Eu ando tantos anos longe e todos estes períodos eu tenho que estar com os meus pais, vou estar com eles, também vou estar com o meu filho, vou estar com algumas pessoas amigas. É essa energia que eu preciso para no dia 27 voltar em força para o meu trabalho. Mas antes de viajar, o Leonardo Jardim mandou uma tarefa de casa, viu? Férias até certo ponto. Com certeza levam todos um plano para fazer em casa, um plano mais físico, que eles, eu acredito que vão cumprir. Nesse tempo em que a bola está parada no clube, entram em ação os analistas de mercado, o pessoal do scout, quem está de olho em possíveis reforços. A janela de negociações abre no dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro. Trabalho então para esse cara aí. Chegou no começo deste mês para ser o novo gerente de scouting e mercado do clube. O também português estava no Spartak Moscou da Rússia e ficou por mais de 10 anos no Benfica de Portugal. Hora então de mostrar serviço no Cruzeiro. O scouting era uma situação que nós estávamos a trabalhar, o nosso gabinete de scouting, nós estávamos no mercado à procura de um chefe de scouting para trabalhar com os outros scoutings que já tem na toca, e tínhamos alguns nomes e acabou por existir uma decisão sobre o Joaquim. Na minha opinião, acho que o clube está bem servido de um profissional sério e um profissional que também tem alguma história já, não aparece de paraquedas. Parabéns, Jardim. Vamos trabalhar só com o Joaquim mesmo, que é o único que tem no Cruzeiro, né? Então não necessita usar o sobrenome dele o tempo todo. Agora, é necessário falar também que o Jardim ele deu essa mapeada nos jogadores e melhorou muito a performance física dos jogadores. Então, certamente, eles levarão isso a sério, sim, enquanto estiverem de férias. Você está de férias, mas você vai lá na academia do hotel, você mantém esse plano físico e está tudo certo.
O único que deve voltar, e dependendo da data da carruagem, fica pouco tempo no Cruzeiro, é o Lautaro Dias, que o esporte despertou interesse pelo Lautaro Dias. Deve ser já também essa manutenção do elenco também, sobre o olhar também do Joaquim, que vai trabalhar agora com a equipe do Cruzeiro, para reforçar nessa janela que abre no dia 10 de julho. E aí o time ficar tinindo como o Leopoldo Siqueira está. E já que o Fael tratou do Dudu e de posicionamento, o Romero, muito bem posicionado, já está aí garantido pelo Cruzeiro. E ele também está posicionado no estado de Minas Gerais. Ele já virou mineiro, Gão? O café não pode faltar, né? Eu sou mineiro. Se o sotaque gringo denuncia, os números jogam a favor. E Romero não tá errado, viu? É tanto tempo de casa que o título de mineiro já tá na conta. Ou quase isso. Contando as 2 passagens pelo Cruzeiro, o volante já soma 5 anos de clube. É o estrangeiro que mais vestiu a camisa do time na história. Até aqui são 235 partidas e 4 títulos conquistados, 2 taças do estadual e o bicampeonato da Copa do Brasil. Nesse tempo, Romero também acumula 6 gols e 9 assistências pela equipe. Para mim é uma honra estar na história dessa grande instituição. E os números no Cruzeiro vão ficar ainda melhores. A torcida pediu, a comissão técnica também e a diretoria celeste acatou. Com o antigo vínculo perto do fim, o clube agiu nos bastidores e renovou o contrato com o argentino. El Perro já assinou um novo acordo e vai até dezembro de 2027. Ainda é um passo mais importante para mim. Fico muito feliz de continuar no clube que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Não foi difícil tomar a decisão de continuar no clube, porque realmente é o que eu quero. Eu sou muito grato a vocês. Titular absoluto no atual esquema de Leonardo Jardim, Romero vem reforçando muita coisa que já tinha conquistado. Por exemplo, o apoio da torcida, do clube e o título de argentino com todo o jeitinho de mineiro. Uai. Não, pau de queijo tem que ter, sempre. Sim, em casa sempre, todo dia. Tem 2 coisas que você tem que ter no seu elenco que vai te garantir o sucesso na formação e na montagem do grupo. Jogadores identificados com o time. Você tem que ter pelo menos uns 2, 3 ou 4 jogadores que sejam identificados, que entendam a torcida e entendam o estado. Romero é um desses jogadores, sem dúvida nenhuma. Ídolo da torcida do Cruzeiro, amado pela torcida do Cruzeiro, identificado com essa camisa, feliz por ter renovado e um camarada que se conectou muito com o povo mineiro. Estava inclusive conversando com alguns amigos meus de pelada que jogam bola comigo. Alguns cariocas falaram assim, cara, Minas Gerais é diferenciado. Não tem lógica o tanto que Minas Gerais acolhe o povo. Às vezes moraram lá 10 anos no Rio de Janeiro, não sabem o nome do vizinho. Aqui eles sabem o nome de todo mundo do condomínio deles, inclusive porque o povo mineiro é muito solícito e isso é muito bom. Agora eu quero aproveitar também para dar uma informação sobre o Caio Jorge, Bebel. Sim, senhor. Caio Jorge teve consultas ao Cruzeiro e é absolutamente normal. Camarada que está voando, destruindo no Campeonato Brasileiro, se condicionou para isso, se preparou para isso. O ano passado não estava na totalidade da sua forma física e ainda assim foi um jogador importante para o Cruzeiro chegar na final da Copa Sul-Americana. E esse ano é um cara que está voando mesmo. Chegaram 2 consultas, digamos assim, uma mais concreta, talvez do Bayer Leverkusen, que levantou interesse pelo jogador, mas o Bayern de Munique também correu pela beirada também para saber como é que é o preço e tal e etc. Mas o Pedrinho já se adiantou e disse que ele não está à venda. Então, pelo menos até o final do ano, e também por um projeto particular do jogador, que tem outras pretensões também na sua carreira, ele não sai por agora. Pelo menos até o final do ano, nós temos a garantia que nós vamos fazer o K até o final do ano, enquanto Caio Jorge estiver atuando pelo Cruzeiro. É isso aí, pessoal. O atacante do Cruzeiro, Caio Jorge, despertou o interesse do Bayern, né? O Cruzeiro não cogita negociar Caio Jorge por menos de 25 milhões de euros, cerca de 157 milhões de reais na cotação atual. Além da equipe alemã, um time da Premier League também tem interesse na contratação de Caio Jorge para a próxima temporada. Apesar de estar sendo observado pela Europa, o jogador está satisfeito no Cruzeiro e com o desempenho no futebol brasileiro. Desde que chegou, o Caio Jorge entrou em campo 59 vezes em partidas oficiais, com 17 gols e 4 assistências. O Sport procurou o ponta argentino Lautaro Dias do Cruzeiro tentando costurar uma transferência. O atleta está ciente do interesse e ainda não formalizou em proposta e tomará uma decisão assim que voltar de férias.
ele repassou a informação por intermédio dos seus empresários à direção do clube pernambucano. Além do Sport, outra equipe que buscou o atacante foi o Vitória. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para que eu possa sempre estar trazendo mais cortes do nosso cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!